Olá, amiguinhos! Que bom que você está aqui! Estamos indo bem, estou muito feliz por você estar comigo todos esses dias. E hoje chegamos no dia 80. E até aqui o Senhor nos tem ajudado. No devocional de hoje, vamos ler juntos o livro de 1 Samuel capítulo 26 ao 28. Testemunharemos Davi mais uma vez poupando a vida de Saul, mostrando um coração cheio de obediência e temor a Deus. Veremos também as consequências das decisões de Saul quando ele busca orientação fora da vontade do Senhor. Esses capítulos nos desafiam a confiar no plano de Deus, praticar o perdão e entender que nossas escolhas têm impacto em nossa caminhada espiritual. Para refletir, como podemos cultivar um coração obediente como o de Davi? E como as escolhas de Saul nos alertam sobre a importância de permanecer firmes na fé e na dependência de Deus. Então vamos lá! Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que Deus falou com você através dessa leitura, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Fichinha da Bíblia para acompanhar essa jornada do devocional diário. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, e vamos juntos crescer na palavra de Deus. Prontos para começarmos? Vamos nessa! 1 Samuel capítulo 26. Outra vez Davi deixa de matar Saul. Verso 1. Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Aquila, em frente de Gesimom. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif com 3.000 dos melhores soldados de Israel a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Aquila, em frente de Gesimom. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul, de fato, estava ali. Verso 5. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento, e os seus soldados acampavam em volta dele. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Abisai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe: quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abisai. Assim, naquela noite, Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul. E o encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abisai disse a Davi: esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Verso 10. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abisai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido. E ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem num sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto do monte, a uma boa distância deles, e gritou para Abner e para os soldados de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Verso 15. Davi respondeu: você é homem ou não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem. Onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou: Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor. Respondeu Davi.
Por que é que o Senhor continua a perseguir este seu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Ó rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia se lhe for feita uma oferta. Mas, se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas. Pois me expulsaram da terra do Senhor Deus para uma terra onde posso adorar somente deuses estrangeiros. Verso 20. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do Senhor Deus. Por que o rei de Israel viria aqui? Para procurar uma pulga como eu. Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu: Eu errei. Volte, meu filho Davi. Nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois esta noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco e cometi um grande erro. Então Davi disse: Aqui está a sua lança, Senhor. Que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. Verso 25. E Saul respondeu a Davi: Deus o abençoe, meu filho. Tudo o que você fizer dará certo. Então Davi foi embora, e Saul voltou para casa. 1 Samuel capítulo 27. Davi entre os filisteus. Verso 1. Davi pensou assim: Algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre de perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate, com as suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, Ainoã, de Jezeel, e Abigail, a viúva de Nabal, de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Verso 5. Davi disse a Aquis: Se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, até hoje Ziclag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, os Girzitas e os Amalequitas que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde Sur até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelôs e também as roupas. Aí Davi voltava para Gate, e Aquis lhe perguntava: Quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jerameel, ou a terra dos Quineus. Verso 11. Davi matava todos, homens e mulheres, para que ninguém voltasse a Gate e contasse o que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia: Ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. 1 Samuel capítulo 28. Verso 1. Algum tempo depois os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: Fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. Claro que sim. Respondeu Davi. Estou aqui para ajudar, você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem. Disse Aquis. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Saul consulta uma adivinha. Samuel havia morrido, e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médios e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Verso 5.
Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procurem uma mulher que seja médium, e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes. E, quando escureceu, foi com 2 dos seus homens falar com a tal mulher. Ele disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem, e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: com certeza você sabe o que o rei Saul fez, que ele expulsou de Israel os adivinhos e os médios. Então por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Verso 10. Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor. Pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: quem é que você quer que eu faça subir? Samuel. Respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: por que o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul. Não tenha medo. Respondeu o rei: o que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra. Disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo. Respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel, e ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, em sinal de respeito. Verso 15. Então Samuel disse a Saul: por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu: é que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim, e Deus me abandonou. Ele não me responde mais nem por profetas nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse: por que é que você me chamou, agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. Verso 20. No mesmo instante Saul caiu no chão, de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele e, vendo que ele estava apavorado, disse: eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que estou pedindo, e deixe que eu lhe traga um pouco de comida. Coma alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada. Mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado. Pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento. Verso 25. Aí colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais, e eles comeram. E naquela mesma noite foram embora. Hoje lemos mais alguns capítulos do livro de 1 Samuel. E foi muito bom estar aqui com vocês. Quero que você deixe seu comentário sobre qual foi a maior lição que aprendeu hoje nesse devocional. Comente lá, que prometo que irei responder vocês. Agora quero orar com você. Coloque a mão no seu coração e repita comigo: meu Deus, eu te louvo. Porque o Senhor é fiel. Mesmo quando sou falho. Me perdoe pelos meus pecados. Limpa o meu coração. Para que eu sempre escute sua voz.
e não me afaste dos teus caminhos. Que a minha vida seja agradável ao Senhor. Eu te amo, Jesus. Obrigado porque me amou, mesmo com minhas falhas. Te louvo e te agradeço. E a ti, Jesus, consagro todos os meus dias. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã te aguardo para mais um devocional com o Fichinha. E amanhã vamos ler mais alguns capítulos da Bíblia e também fazer a nossa oração. Espero você aqui. Tchau e até amanhã.